Médico, você quer ser funcionário público em Portugal? Então eu vou te explicar como ocorrem os concursos em sua área. Eu vou detalhar para você como contrata, quanto ganha e de que forma os médicos podem se qualificar para este cenário. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que aqui não existem concursos públicos com provas e editais como existem no Brasil. O sistema é completamente diferente. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou Gesseli Vivan, sou da Em Portugal Consultoria e Saúde Sem Fronteiras. E há mais de 10 anos nós ajudamos médicos a terem carreiras internacionais. No Brasil, quando você pensa em concurso público, você pensa em prefeitura, estado, União, governo federal, INSS, e você pensa no edital com os conteúdos para as provas para que você possa se preparar para elas. Em Portugal, o equivalente ao INSS é o SNS, Sistema Nacional de Saúde. Quem trabalha no SNS tem contrato, tem estabilidade, tem benefícios, tem progressão de carreira. Ele é funcionário do Sistema Público de Saúde de Portugal. A carreira médica pública em Portugal tem 4 categorias principais: médico interno, médico assistente, médico graduado e médico sênior. Cada uma delas tem salário diferente e sistema de ingresso também diferentes. O médico interno é o médico que está fazendo a especialidade. Ele ingressou lá pelo PNA, Programa Nacional de Acesso às Especialidades, e está cursando a especialidade médica em Portugal. Neste caso, ele tem uma remuneração que varia entre 1.900 e 2.200 euros durante o processo formativo da especialidade médica. Esse valor, então, é bruto e ele depende do ano da formação. Se ele está fazendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, a remuneração vai mudando. Além disso, ele tem outros benefícios associados, como auxílio alimentação e, eventualmente, auxílio transporte também. A segunda categoria é o médico assistente. Esse é um médico que recém está formado na especialidade médica. Ele está entrando na categoria 1, dentro, é claro, da categoria médica do Sistema Nacional de Saúde. Esse médico está começando a atividade profissional dele dentro do SNS. Isso não quer dizer que ele seja necessariamente um médico que recém se formou. Quer dizer que ele começou agora dentro do Sistema Nacional de Saúde. A remuneração inicial nesta categoria em 2026 é de 3.538,78 euros, se não me engano. Vou confirmar. 3.538,87 euros. Então, aqui começou a carreira médica no setor público. Lembrando que isso é um regime de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva. Existem vários escalões dentro da mesma categoria. Depois nós temos o assistente graduado. Essa é uma categoria intermediária que tem a progressão profissional a partir de avaliações de desempenho e tempo. Nesse caso, a posição inicial da categoria é 3.885 euros, além dos benefícios, como as demais alternativas e 40 horas semanais sem dedicação exclusiva. Depois, a categoria seguinte é o assistente graduado sênior. É um médico já mais adiantado na carreira e a remuneração varia, mas pode ultrapassar facilmente os 6.000 euros por mês. Vou pegar um café e já te explico mais sobre a questão da carga horária, porque os médicos brasileiros têm muitas dúvidas a esse respeito. O regime de plantão de carga horária no SNS hoje é de 40 horas semanais. E nesse regime de 40 horas estão incluídas consultas, trabalhos administrativos, reuniões de equipe e todas as atividades que você estará se dedicando especificamente ao setor público. Ou seja, não é plantão atrás de plantão. Existe também a possibilidade de dedicação exclusiva. Nesse cenário, o médico tem dedicação exclusiva ao setor público, mas trabalhará entre 40 e 42 horas semanais.
ele receberá uma suplementação de 25% do valor base e também nas remunerações acessórias, como é o caso do alimentação, deslocamento e possibilidade de realização de horas extras melhor remuneradas. E depois tem o trabalho suplementar, que são as horas que excedem ao limite do contrato. Nesse caso, esse médico terá pagamento de hora extra por qualquer hora que faça além das horas tradicionais. Há uma limitação aqui do número de horas que o médico pode fazer no setor público, mas elas também são melhor remuneradas que os médicos que vêm de fora para fazer, então, a prestação desse serviço. É aí, neste caso, que o salário pode crescer bastante, mas eu já te falo sobre isso. Quando a gente fala em salário base em Portugal, a gente está falando do salário raiz, né? No caso de cada uma das categorias. Além disso, existem os benefícios complementares. Temos também o subsídio férias e o subsídio de Natal, como ocorre no Brasil. E depois, o médico e sua família têm à disposição a ADSE, que é o Sistema de Saúde Público Específico para o setor público. Esse é o plano de saúde do Estado português. O médico desconta um percentual bem pequenininho e tem acesso a exames, consultas, cirurgias, internamentos para si e para a sua família. Esse sistema de saúde é considerado dos melhores sistemas de saúde de Portugal, melhor do que muitos dos sistemas privados, e ele tem uma coparticipação muito pequena quando se trata dos médicos e de seus familiares. Muitos profissionais da saúde, inclusive, permanecem no Sistema Nacional de Saúde em função da ADSE. O contrato dos médicos é um contrato por tempo indeterminado e ele não tem rescisão a não ser por justa causa. E nesse caso, ele é semelhante ao sistema público de contratação do Brasil. Ou seja, no Brasil, o médico também pode ser demitido das suas funções desde que haja uma justa causa. O mesmo ocorre em Portugal. Então, existe estabilidade no setor público. E uma coisa que é difícil a gente saber no Brasil: quanto um médico ganha no plantão. Bem, os plantões variam muito do setor público para o setor privado. Mas no setor público, um médico do SNS começa o valor hora por volta de 51 euros a hora, podendo ascender de acordo com a especialidade do médico. E aí os valores às vezes chegam a 80, 100, 120 euros a hora. Aí vai depender da escala, da localização, da especialidade, tem vários fatores aí que pesam nesse sentido, seja no setor público, seja no setor privado. Então, nós estamos falando de 12 horas de plantão por 612 euros. Esse seria o valor do sistema público no médico que não está no sistema. Ou seja, um médico tarefeiro, indiferenciado. Ou seja, ele não é um especialista. Ele não é um especialista e ele não está contratado pelo SNS. Ele está fazendo uma participação eventual. O médico de carreira tem outras regras. O valor também é muito atrativo. Por quê? Porque ele recebe entre 40% e 80% de acréscimo nessas horas suplementares, né? Nessas horas extras que ele vai fazer. Então, acresce ao valor da hora normal dele entre 40% e 80%. O SNS tem necessidade constante de cobertura de urgências e emergências. E os médicos do quadro são os primeiros a serem chamados para estas possibilidades, né? Para estas horas, porque eles já conhecem o sistema e já têm como se beneficiar, então, desse acréscimo salarial. Também para os médicos da área cirúrgica, anestésica, existem blocos de remuneração de acordo com cada um dos hospitais e que vai além dessa remuneração que é padronizada para todas as áreas. É preciso que o médico brasileiro entenda uma questão que é muito diferente aqui do Brasil. Aqui nós não temos o clínico geral. O clínico geral é o médico indiferenciado. O que seria o equivalente ao clínico geral aqui seria o médico de família.
mas ele também é uma especialidade. Então, ele se enquadra no que eu falei agora há pouco. O médico que aqui é o médico indiferenciado, ou seja, que ele não tem uma especialidade médica, ele sempre terá uma remuneração menor e terá muito mais possibilidade de crescimento da renda se trabalhar em plantões. Mas o ideal é que, se ele quiser de fato crescer na carreira, ele ou faça ou reconheça a sua especialidade médica para que ele possa ser contratado especificamente na especialidade que ele realizou e que também terá uma remuneração diferenciada. E agora, a área que mais surpreende os médicos que vêm do Brasil: o fato de não haver prova para o ingresso no sistema público. Mas se não há prova, como é que é o critério de seleção de quem entra e o critério de concorrência? Aqui não existe banca examinadora ou questão de múltipla escolha. O que existe é uma lista de ordenação dos médicos. E o que define a ordem no médico nessa lista são 2 fatores. 60% da nota equivale à média do internato médico. Se o médico fez o internato aqui em Portugal, ele vai ter uma média final. E esta é a nota dos 60%. Se o médico fez o reconhecimento em Portugal, da mesma forma será atribuído uma média, uma nota, que fará parte desses 60%. E os outros 40%? Os outros 40% são análise curricular. E essa análise curricular, obviamente, tem pesos para cada uma das atividades de experiência, de realização de N atividades que o médico fez ao longo de sua carreira. Ou seja, o médico constrói a sua nota de concorrência ao longo da sua carreira. Isso acontece aqui em várias atividades, para o ingresso na faculdade, para o ingresso na especialidade e também para o ingresso no setor público. Ou seja, a gente está sempre olhando para trás, para o que se fez no passado. Eu costumo dizer que aqui a gente é maratonista, não é corredor de sprint. Então, não é uma prova nova que vai lhe dar uma nota melhor. Não é o seu preparo pontual para aquele concurso. É a sua história que pesa. Então, se a sua história pesa, quando você faz o reconhecimento da sua especialidade em Portugal, a sua história que você traz do Brasil também vai pesar. A sua história, o seu currículo construído no Brasil como especialista, também será relevante em Portugal. E como é que se candidata a esse processo de seleção? Bom, você já deve ter percebido que você já deverá ter feito, se você é um médico brasileiro e quer entrar no mercado português, você já deve ter feito o reconhecimento do seu curso de medicina em Portugal, o seu registro na ordem, a sua autonomia profissional, o reconhecimento da sua especialidade ou ter cursado uma especialidade médica aqui. Nesse caso, anualmente, o Sistema Público SNS realiza a contratação de profissionais através de um edital que costuma sair aqui entre maio, junho. Esse ano houveram 2.500 vagas para diferentes especialidades. Este é um concurso que costuma sair uma vez por ano, mas já aconteceu de sair mais de uma vez quando as vagas não foram complementadas ou quando ocorre uma eventual necessidade suplementar. É importante que o médico esteja atento, porque quando esse concurso sai, quando esse edital sai, ele costuma ter muito pouco tempo de candidatura. Este último edital, por exemplo, ele saiu com 5 dias para a candidatura. Então, o médico precisa estar pronto com toda a documentação prevista para entrar no sistema, colocar os dados e fazer a sua candidatura. Não há entrevista, não há etapa presencial antes da seleção prévia de escala, da nota onde o médico estará classificado. A sua nota lhe dará a possibilidade de escolher o lugar onde você deseja trabalhar. Depois de um determinado prazo, a ACSS, que é a gestora desse processo, divulga então a ordenação das vagas. E aí sim, há uma atividade presencial onde o médico fará a seleção
da vaga de acordo com os seus interesses e a sua classificação. Quem tiver uma classificação mais baixa terá que escolher diante das vagas que foram sobrando. Uma questão que é importante dizer para o médico que vem do Brasil é que existe uma diferença na forma de pensar do médico daqui. Principalmente os médicos mais jovens que, porventura, entrem nesse concurso. Eles têm uma tendência a escolher o interior. Eles querem se solidificar economicamente para que depois venham para os grandes centros. Ou, eventualmente, nem venham para os grandes centros. Então, existe uma demanda muito maior dos médicos mais jovens e que estão iniciando a carreira nas cidades mais longínquas, mais longe dos grandes centros. É claro que um grande centro de Portugal ou uma cidade distante de Portugal é completamente diferente do Brasil. Quando a gente fala de vamos falar da Guarda, que é uma das regiões mais longínquas aos meus olhos, que está lá perto da Espanha. A Guarda tem, em primeiro lugar, grandes centros muito próximos, e da própria Guarda, né? Então todo o conurbado não tem uma distância maior do que 70, 80 quilômetros da cidade polo, e ainda assim há uma característica das cidades pequenas de Portugal, que todas elas têm toda a infraestrutura, diferente do Brasil, que muitas cidades têm realmente uma situação de infraestrutura muito mais precária. Além das informações que eu passei para você sobre os valores pagos pelo SNS, os municípios também têm autonomia financeira, jurídica e administrativa e muitas vezes oferecem aos médicos remunerações extras ou outras bonificações para que eles possam ir para o interior, ou possam permanecer no interior. Então aí vão de várias outras questões, de moradia, auxílios. Os municípios então podem complementar a renda do médico. Não substitui o que o médico já estava ganhando, complementa, porque ele tem muita necessidade de profissionais. Então, o panorama do Sistema Nacional de Saúde em Portugal é esse: 4 categorias, um sistema de ingresso que se dá pelas notas que correspondem a 60% a nota da especialidade médica e 40% a nota do seu currículo, e a possibilidade de aumento significativo além do valor inicial, através de horas complementares ou de trabalhos em cidades e regiões onde há uma suplementação significativa oferecida pelos municípios. Num outro vídeo, eu falo para você sobre o sistema privado. Eu sou Gesseli Vivan, sou da Em Portugal Consultoria e da Saúde Sem Fronteiras. Se você deseja ser um médico internacional, inscreva-se no canal. Nós constantemente publicamos informações que são do seu interesse. E aqui, logo abaixo, você terá maiores informações sobre os nossos serviços e como falar conosco.